Oi, meus amores. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade 3, Sou Criança, aonde a gente vai perceber em poemas e aprender que a criança merece respeito e também o direito de ter a sua opinião, tá? Na próxima página, a gente vai observar que tem uma obra de arte. O nome dessa obra de arte é Amarelinha. Quem fez ela foi a Sandra Ginley. Ela é uma artista plástica e fez essa escultura de uma criança brincando. Quem nunca brincou, né, de amarelinha? Eu já brinquei, eu acredito que vocês também já brincaram de amarelinha. E sabemos o quanto é gostoso, né? Compartilhar um momento desse com os nossos amigos. Na próxima página, a gente vai começar a falar sobre poema, tá? Este poema, mais respeito, Eu Sou Criança. Esse poema vocês vão ler ele, tá? Com muito cuidado, tá? E atenção. Ele é de Pedro Bandeira e ele foi artista, ele nasceu em Santos e ele em 1942 e ele foi artista, ele foi jornalista, ator de teatro, fez comerciais de TV e agora ele se dedica a escrever histórias para os leitores jovens, tá? Por quê? É o que ele mais sente prazer em escrever pra gente, tá? Para os pré-adolescentes. Converse com o seu professor e os colegas sobre o poema que acabou de ler. Como nós não estamos na sala de aula, vocês podem falar com o papai, com a mamãe, com quem está perto de vocês. E eles vão dirigir com vocês que esse poema, ele foi direcionado a um adulto. Para o adulto perceber que a criança também tem direito de ter opinião e ser respeitada. Aí vocês vão ler novamente o último verso e você vai colocar a sua opinião sobre a respeito, né? Sobre o respeito de como a criança se sente, né? Se ela está sendo respeitada, se ela não está sendo. Na 3, vocês vão lá e vão contar quantos versos e quantas estrofes tem lá na página 48 o verso. Lembrando que verso é cada linha e estrofe é um conjunto de linhas, ok? Vocês vão reler esse pedaço do poema e pinte nos versos em que o poema cita a atitude de adultos, tá? Então, vocês vão ler e tudo que tá dizendo que é um adulto, né, a atitude que ele faz, você vai pintar. Aí, depois, no B, vocês vão inventar mais 2 versos para essa estrofe, tá? Vocês vão imaginar e vão inventar, ok? Para vocês, o que vocês acharem de interessante. Na próxima página, lá na página, tá escrito assim: releia outra estrofe do poema. Aí tá perguntando a quem se refere a palavra vocês? As crianças ou os adultos? Vamos pensar. E aí vocês vão explicar com a palavra de vocês as 2 últimas estrofes do poema, tá? Na 6 tá assim, rima. Rima é uma semelhança de um som entre palavras, que pode aparecer no final ou no meio do verso. Então vamos lá pensar. Procure no poema as rimas das palavras a seguir. Mal. Mal, legal. Termina com al também. Lembrar, escalar, porque termina com ar também. Aqui, ó, o finalzinho da palavra. Brincar, ó, brincar,
rima com sonhar, que também termina com ar. Narizes com felizes. Lembrança com criança. O final sempre acaba com a mesma terminação, são iguais. Agora, encontre rimas para estas palavras. Vamos lá. Criança rima com esperança, com dança. Alegria rima com magia, fantasia, calmaria. O céu rima com chapéu, pastel, véu. E legal pode rimar com canal, genial e especial. Nós vamos procurar lá no poema e vamos escrever. Isso são algumas dicas que a Pro deu para vocês, tá? Agora leia o poema de Pedro Bandeira, Pontinho de Vista. Vocês vão ler com calma o poema e aí vocês vão copiar do poema uma frase exclamativa, né? Lembrando que a frase exclamativa, ela fala de sentimento. Então, eu acredito que seja aqui, ó. Minha nossa, que grandão! Tá o quê? Fazendo uma exclamação. Está mostrando um sentimento, algo que está acontecendo. Uma afirmativa. Vamos lá. Tenho de olhar todo mundo. Está afirmando que ele tem que olhar todo mundo. E depois a 3 está pedindo assim: copie o verso que indica uma fala. Que pistas ajudam você a encontrar essa resposta? Eu acho que lembra que a Pro explicou para vocês que quando a gente está falando algo importante, a gente usa as aspas, lembra? Olha aqui, ó. As aspas. Então, eu tenho certeza que vocês vão lembrar que, olha, as aspas aqui, ó. Aqui e aqui. Ela abre e fecha. Por quê? Porque é um momento importante do texto. Lembra que a Pro comentou com vocês anteriormente? Isso é só uma dica. De quem seria a fala que você copiou? Seria da formiga ou do menino? E alguns adjetivos foram destacados no texto, lá no texto do poema. A quem ele se refere? Ao menino ou à formiga? Lembra? A gente tem que prestar bem atenção. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a letra H. Então, a gente vai ler o texto Molexes do H. Por quê? O H, ele vem na frente, mas ele vem sempre grudado com uma vogal, para que o som do H seja, na realidade, um pouquinho escondido, tá? Ele não é falado com tanta ênfase. Então, olha, de acordo com o poema, H muda tudo de repente. Inclua o H no local adequado e transforme a palavra a seguir em outra palavra. Uma dica: todas as palavras aparecem no poema. O K vira chá, o sono vira sonho, o galo vira galho, a vela vira velha, a fila vira filha, a bola vira bolha, o bico vira bicho, a fala vira falha e a hora vira hora. Hora, hora bola e hora de hora. Essa é a diferença. Vocês vão desembaralhar e escrever o nome das palavras de acordo com o desenho, certo?
Essa é muito fácil, hein, pessoal? Na próxima, a gente tem que recitar um poema. Papéis de Seda. Quem escreveu foi a Rosiana, tá? Ela é uma escritora, né? Ela escreve poemas e ela gosta muito disso, ela se sente muito feliz com isso. Então, o que vocês têm que fazer? Recitar um poema em voz alta. Vocês têm que procurar um poema para poder recitar ele, certo? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar no material de apoio e vai perceber, tentar ver o que está acontecendo, né? Qual é o poema que vocês gostam? Vocês vão escrever e vai ver quantos versos tem. Se tem mais do que uma estrofe, 2 ou 3. E vai falar. E depois vocês vão dividir esse poema com o papai, com a mamãe e com alguém que esteja lá com vocês. Aqui, nesse texto, está dizendo brincadeiras de criança, onde estão? Vocês vão ler com os pais de vocês, o responsável, e vão perceber que o que aconteceu? A tecnologia tomou conta das nossas brincadeiras, né? Ela tomou conta das nossas brincadeiras e o que acontece? Ela acaba não ficando tão bom como antes, né? As crianças acabam ficando vidradas em celulares, em computadores e acaba não tendo mais tempo para brincar usando movimentos corporais mesmo, né? Brincadeiras de infância, como vôlei, futebol, amarelinha, peão, as reais brincadeiras que uma criança deve brincar. Hoje as crianças dão mais valor aos brinquedos eletrônicos e informatizados, tá? Que é a nossa tecnologia. É o que mais chama a atenção das crianças de hoje em dia, tá? Aí nós vamos responder. Qual é a opinião do autor sobre as brincadeiras? Vocês acham o quê? Que as brincadeiras de hoje, ela acha que é igual ou diferente daquelas de antigamente? Aí vocês vão responder as questões. E aí embaixo tá assim, ó, queimada, jeito de brincar e as orientações. É muito gostoso brincar de queimada, né? Mas hoje em dia as crianças não brincam tanto na rua como antes. Então a gente tem que aprender a brincar um pouquinho no quintal mesmo. Vocês vão pesquisar agora sobre essas 3 brincadeiras, os 3 cortes, elefante colorido e bets, e vai colocar aqui como brinca, certo? E segundo o texto, quais brincadeiras são mais comuns nos dias de hoje? Brincadeiras com brinquedos manuais ou brincadeiras tecnológicas com jogos eletrônicos? Vamos imaginar. Agora vocês vão ler esse trechinho, responder as questões abaixo, tá? Porque nós vamos, na próxima aula remota, nós vamos tirar as nossas dúvidas sobre poemas, sobre versos, sobre estrofes e bater um papo sobre isso e a importância, né, da leitura em nossa vida, tá bom? Que é muito importante. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na atividade e que tudo que vocês tiverem dúvidas, vocês peguem e anote para a gente falar na nossa aula remota, ok? Um beijão, ficam com Deus e até breve. Tchau, tchau, pessoal!